Deixa eu ver, vai mais pro canto aqui pra eu ver Aqui, desse ó. lado. Que eu não tô vendo aqui. Vem pra cá, ó. Não dá. Não dá, Não dá verdade. de óculos, Não. tem que ser sem. É. Bonita e bonito, está começando Onde Aperta o Restart, Depara. Hoje a gente está com o Maurício Cruz, que é, desde que foi de gestor cultural para... Você errou. Começa! Bonita e bonito, está começando mais um Depara, de Onde Aperta o Restart. Hoje eu tô aqui com o Maurício. Tudo bem? Olá. Maurício, fala pra gente, primeiro de tudo, qual que é a sua formação? Só um negócio. É que a gente é amigo pessoal, mas a gente tá tentando fazer uma coisa mais solta e séria. Mais solta não, e mais que a gente tá se conhecendo. Mas a gente conhece muito. Fala pra gente primeiro sua formação inicial. Você se formou em quê? Eu sou formado em Direito. Essa foi minha formação clássica, digamos assim. E por que que no primeiro episódio do Depara a gente tá conversando com o Mão? Porque o Mão, o Maurício, foi a primeira pessoa que no momento que eu estava trabalhando no mundo corporativo, que era na Johnson, eu entrei numa crise e aí uma amiga minha, todo mundo no mundo corporativo tem uma anja ou um anjo que ajuda a gente. E essa minha amiga falou assim, você tem que conversar com o meu amigo, porque ele trabalhou muito tempo no mundo corporativo e ele mudou para a área totalmente diferente, que é a área cultural. Mão, fala pra gente primeiro aonde vocês trabalhavam. Você trabalhava onde? Você se formou em Direito e aí você começou a trabalhar onde? Bom, é o seguinte. Talvez eu tenha que voltar um pouquinho, né, para dar um pouco mais de contexto. Eu me formei em Direito e eu trabalhava numa consultoria tributária. Digamos que eu acabei me especializando naquele momento da minha vida em Direito Tributário. Então não bastasse ser Direito, ainda tinha que ser um tributário, ou seja, super legal. E eu gostava mesmo. E é o clássico que a gente vai afunilando, a gente vai se especializando no negócio que vai sufocando a gente. Né? E eu, na verdade, quando eu entrei nessa empresa, eu fiquei eu queria mesmo trabalhar no mundo corporativo e fiquei super encantado, é uma super estrutura e tudo mais. Mas depois de um ano trabalhando lá, eu já vi que tinha alguma coisa ali que pra mim não estava muito certa. Qual é o nome da empresa, pode falar? Posso, claro. A PricewaterhouseCoopers, a PwC, né? And he speaks English perfectly. No, I PricewaterhouseCoopers. don't. Oh, yeah. I don't. A British accent. Sotaque britânico, vai. Para, é sério. Então, só que paralelo a tudo isso, nada disso teria um problema. Na verdade, eu fiz Direito porque eu queria ser diplomata, tinha toda uma outra história que não tinha nada a ver com Direito Tributário, mas eu mesmo no decorrer da facul já fui mudando também, né? Só que tinha uma outra questão que, na verdade, sempre foi minha grande paixão, que era a paixão pelas artes. E eu sempre levei isso como um hobby, porque, né, como talvez uma grande maioria de nós, né, a gente teve aquela formação mais tradicional, família e tudo mais, né? Tô falando da nossa geração, né? Porque Sim. talvez as mais novas já são outra pegada, mas... Sim. E aí, e esse hobby começou a ficar cada vez mais intenso, cada vez mais importante. E aí, enfim, eu montei um grupo de teatro com os amigos meus. Com quantos anos? Isso eu tinha 21, acho. Tá. Você Né, já tava isso fazendo tudo, faculdade? já estava na faculdade, já estava na Price, quando essas coisas aí se consolidaram, né? E por que você escolheu fazer Direito, mesmo gostando da área das artes em gerais? Em geral. Então, porque minha família disse que eu tinha que ter um curso O clássico, como eu. universitário. E você não queria fazer artes cênicas? Eu pensei em fazer artes cênicas, mas depois eu não tive coragem. Quando que o dia a dia do mundo corporativo na Price começou a não dar mais? Como é que você percebia isso? Então, isso foi... Você quer um vinho? Eu quero. Um vinho ou uma vodka? Um vinho. Tá Só bom. tem vinho mesmo, então... Gente, isso é muito chique. Muito, gente. Vou fazer um programa com vinho, tá? Vai, Pense, fala. gente, venham aqui, tá? Uhum. Então, Quando você começou a perceber que... foi a partir do segundo ano, né? Depois você passa aquela fase de euforia, você conhece tudo, o ciclo todo, né? As coisas deixam de ser uma novidade, aí você começa a realmente, né, refletir sobre o que significa de fato aquilo. E para mim a questão, na verdade, eu sou uma pessoa idealista, como o Ricardo bem sabe, e... Meu Deus, Peraí. vai. Peraí, gente. Isso a gente corta depois. Eu tenho certeza que o Caio não vai cortar. O editor. Aê! Arrasou, Brasil, Evoé. Mas Talvez você tem uma leitura diferente. Exatamente, diferente porque, sinceramente,
Hoje em dia, eu acho que não existe absolutamente nenhuma carreira que é errada, ou é menos pior, ou sei lá, menos melhor, enfim. É melhor ou pior, vai. Depois você diz isso. Mas na verdade, ano... pra mim, era uma coisa que não tava por quê? Então, vamos lá, tava falando do idealismo, na verdade. E eu acreditava que a gente gastar tanto tempo da nossa vida num ofício, num trabalho, né, ele tinha que significar algo além da grana. Né, claro que eu estava numa empresa capitalista, né, super do sistema e tal, né, o objetivo é lucro, tudo mais, lucro para sócios, para os acionistas e tudo mais. E eu acreditava que, né, eu procurava alguma forma, né, e foi ali que eu conheci também esse meu lado idealista, na verdade. O meu trabalho, ainda mais falando em tributos, era fazer planejamentos tributários, né, mais voltados para a pessoa física, mas tinha um quê de jurídica também, para evadir impostos. Não evadir impostos, mas pagar menos impostos possíveis. Agora, imposto para qualquer empresa nesse país é a única forma legítima de uma empresa contribuir para a sociedade, porque ela está pagando o imposto dela para que o governo possa, então, reverter em políticas públicas. E o meu trabalho era justamente fazer o contrário. Ia contra um propósito seu de contribuir para a melhoria do seu entorno, da sociedade ou do meio ambiente em geral. Tá. E aí isso começou a ficar cada vez mais difícil de lidar, na verdade. E por um outro lado, toda essa questão artística, né, de estar envolvido com as artes, foi cada vez mais gritando e ficando mais forte dentro de mim. E aí isso, eu entrei num choque, né, numa contradição interior, até que eu comecei também a brigar com todo mundo lá. Dentro do trabalho. Dentro do trabalho. Você trabalho. estava se estressando muito. Me estressando demais. Pela família era super... Você estava fazendo uma carreira bem sucedida e legal, né? Sim, porque... Bem vista, né? Para minha família, eu estava exatamente replicando o modelo de sucesso deles, né? Meus dois pais trabalharam em empresa privada durante pelo menos 40 anos das vidas deles. Então, para eles, aquele era o modelo de sucesso. O que mais te irritava quando você trabalhava nesse mundo, nessa área? O que mais era... O que acontecia que te irritava muito? Ou era o que você vestia? O que te irritava? Eu vou te dar um exemplo. Eu detestava aquelas mochilas de rodinha que você põe no computador e que você arrasta, sabe? Eu já falei isso, eu detesto aquela até hoje, porque me traumatizou. Tinha que levar aquela rodinha. Tem uma coisa que pega, assim... Olha, agora eu não tô lembrando de uma coisa específica. Ou a específica. forma como as pessoas se relacionavam. Eu acho que era mais nesse nível das relações, assim. Eu não gostava muito dessa... Tinha uma certa... Que é o próprio ambiente que proporciona isso, né? Não são as pessoas, na verdade, mas a gente é só um reflexo daquilo que o ambiente também faz a gente ser. Por conta dessa competitividade que acontecia, né? Dentro da empresa. Então, no departamento em si, né, eu realmente me dava muito bem com todo mundo e imagina, tem pessoas que estão lá até hoje e nós somos grandes amigos até hoje, né? Isso é legal que fica, né? Fica. De verdade mesmo, ficam até hoje, assim. Inclusive foram pessoas que me ajudaram muito depois da minha trajetória, né? Fora de lá, entendeu? Mas o que me irritava muito era essa coisa de tinha uma competiçãozinha, sei lá, sabe? Então você tava numa faixa salarial, aí todo mundo comprava um carro mais ou menos aquela faixa, aí depois mudava, sei lá. Tinha umas coisas que eu achava meio esquisitas, assim, que não batia muito em mim. Mas eu me via meio forçado a fazer esse tipo de jogo e tal, né? Como se isso fosse uma coisa normal. E pra mim não era, porque eu meio que não ligava muito pra isso, pra ser bem sincero. E de entrar nesse jogo é o ó, porque ou você acompanha o que eles estão fazendo, ou você é um peixe fora d'água. E eu lembro que, assim, meus amigos, depois de alguns anos no mundo corporativo, eles estavam dando entrada no apartamento deles. E eu tava tentando pagar o meu cheque especial porque eu gastava todo o dinheiro. Eu não tinha inteligência financeira nenhuma, porque eu torrava meu dinheiro. Eu não tinha prazer ali, eu gastava tudo. Apertar o botão do restart, entendeu? Isso foi foda. Eu sei. E gerou muito estresse antes de fazer. E eu tive que tomar a decisão meio que sozinho naquela época, porque eu era muito novo. E a sensação de apertar o botão do restart é quase como se você fosse virar um morador debaixo da ponte, né? Do tipo, vou abrir mão de tudo isso e pode ser que dê muito errado e eu viro um loser, que eu vou assim, ó, não vou me dar bem na vida, né? Tem esse cagaço, né? Essa coisa do tipo, eu tô indo contra o que minha família falou, até que os meus amigos falaram. Inclusive, uma coisa que aconteceu comigo. Quando eu conversei com ele e ele falou dessas possibilidades, que sim, existe vida após o mundo corporativo, eu fui falar com uma amiga minha, que trabalhava no mundo corporativo, e ela resolveu trazer a irmã dela junto com ela. Você lembra dessa história? Lembro. Que a gente foi jantar,
E aí vieram as duas. Porque as duas estavam desesperadas, falaram assim pra mim, Henrique, você não vai pular fora do mundo corporativo, não faça isso, você não sabe o que vai acontecer com você. E aí eu percebi que alguma coisa ali tinha, porque elas estavam preocupadas em cuidar de mim, mas ao mesmo tempo também, eu acho que elas tinham medo do risco que eu correria e talvez da felicidade maior que eu teria fora do mundo corporativo, sabe? Porque ambas não estavam felizes também no mundo corporativo. Então as pessoas também te aconselham a não fazer isso, porque elas não farão, mas elas gostariam de ter feito também ou de fazerem. Ou elas naquele momento não têm aquela coragem. Na verdade, assim, eu sou um mega Caxias, o Ricardo sabe. Super. E eu realmente, bom, falei, já que eu tô aqui, aquela coisa japonesa, vai e faz. E aí, assim, na semana que eu decidi pedir as contas, eu fiquei uma semana, inventei uma conjuntivite, gente. Tomar no aquele lugar. E fiquei uma semana fora. Aliás, porque a minha chefe daquela nem sabe disso até hoje, se por acaso ela vê. Mas ela vai eu entender. menti, eu realmente menti. E aí depois eu cheguei e falei, e a resposta que eu tive dela, porque realmente ela não esperava isso, né? E eu gosto muito dela, porque no fim ela me deu um conselho que eu levo até hoje, eu vou levar pro resto da minha vida. Que é? Ela falou assim, é uma carioca, incrível, figuraça, assim, e ela virou e falou assim, Maurício, você vai trabalhar com teatro, com arte? Com arte? Você vai fazer o quê? Você vai largar uma price pra produzir pecinha de teatro no interior de São Paulo? Maravilhosa, filha da puta. Aí eu, filha da puta. Filha da puta. Eu falei pra ela assim, eu esperei, mano, dei uma pausa aí, eu lembro disso como se fosse hoje. Falei assim, Lígia, vai se fuder. é isso. Eu vou fazer isso. Eu vou produzir pecinha de teatro no interior de São Paulo. Arrasou. Porque eu tenho 23 anos de idade. E se eu não fizer isso agora, se eu não tentar isso agora, eu vou tentar quando? Sim. Com 30? Porque assim, naquela época, 30 era ser a pessoa mais velha do universo. Eu mudei com Gente. quase 30 anos. É. Hoje em dia, agora, o que você faz? Explica pra gente qual que é a sua função. Ele é muito bem sucedido no que ele faz. Ele vai explicar pra gente o que ele faz. Hoje em dia, eu trabalho basicamente com captação de recursos, né, que existe um termo mais chique para isso, que a gente chama de desenvolvimento institucional. Não, fundraising. Que inclui o fundraising, Ok. mas e não é só a captação de recursos per se, né? Na verdade, é a captação de recursos aliada à comunicação estratégica, né? E eu, na verdade, cheguei nisso, é engraçado porque a vida foi me levando para isso, eu também não tinha isso planejado. Mas por conta da gestão cultural, que foi para onde minha vida me encaminhou quando eu saí da Price. Porque eu queria essa coisa das artes, que me levou 10 anos depois, né? Não, na verdade 14 anos depois, a esse lugar onde eu tô agora. Que hoje você é secretário executivo. Secretário executivo de desenvolvimento institucional da província dos jesuítas no Brasil. Que é gigante, tem... que é uma instituição sem fins lucrativos, né? Que existe há pouco tempo, desde 1900 Não, 1900 não. 1500 e... 1549, acho que é isso. Quase quando começou o Brasil. Que é maior ainda do que a rede é o trabalho social que eles desenvolvem. É um pouco esse o foco do meu trabalho. Dentro do, né, como fomentar, né, e dar visibilidade e, né, atrair a atenção e engajamento da sociedade para essa entrega social que eles fazem, para realmente transformar e melhorar essa sociedade. Hoje em dia, com o salário que você tem, valeu a pena, falando na parte financeira? Sim, o mais louco de tudo isso é que sim, quando eu já, pelo menos pela minha experiência de vida, eu acho que é o seguinte, quando você faz aquilo que realmente você gosta, né, trabalhar se torna um prazer e não simplesmente uma obrigação ou um dever, né, é um tesão ir trabalhar. Então, é até curioso, porque eu também fui aprendendo a ter uma certa medida, né? Porque realmente você se joga naquilo, entendeu? E realmente, eu não sou nenhum grande milionário, né? Não sei nem se eu vou ser, na verdade... Bilionário, né? Bilionário, talvez um milionário. Mas sim, eu ganho meu salário, eu tenho minhas coisas, apartamento, carro, sei lá o quê, entendeu? Então não é que, né, eu tive que passar uma vida de privação, porque era isso também que eu imaginava que fosse acontecer. Minha vida vai mudar de patamar, vai ser muito diferente e tal. Durante um tempo, sim, foi assim, teve uma adaptação e tal. Mas as coisas acontecem, né? Acho que o dinheiro é uma consequência daquilo que você, né, dá pro mundo, né? E se você dá aquilo que você mais gosta, entendeu? Que é esse amor pelo ofício que você faz, por aquilo que você escolheu fazer, né, que tem a ver com você, o mundo te devolve. Isso naturalmente é líquido e certo.
Fala pra gente, a sua formação foi em Direito e eu sei que você foi estudar fora, fazer mestrado. Onde você foi estudar fora? Por quanto tempo? Mestrado em quê? Então, Depois que você saiu depois do que eu saí corporativo. do corporativo, aí eu fui descobrir o que era esse mundo das artes e o que eu poderia contribuir, porque eu não sabia também. Eu fui tateando. Meu primeiro trabalho nesse mundo das artes foi numa produtora cultural. Eu morava em Campinas, eu trabalhava em Campinas, e eu fui teve um cara lá que de uma produtora pequena, Antoine, queridíssimo, e ele me aceitou. Eu falei, olha, não precisa, você não precisa pagar salário nem nada, eu quero só ter experiência. E ele foi muito legal. Meu primeiro salário nessa área cultural foi de R$50. Mentira! É. O salário? O salário foi de R$50. Por quanto tempo você ficou ganhando R$50? Ah, sei lá, uns 2 meses. Mas aí Depois você tinha uma grana do desligamento Não tinha, do então corporativo. não era uma questão. Falei, entendi. olha, Era um investimento. não ali, eu era um- morava com a minha família ainda, Entendi. então tinha uma certa segurança, Tá. entendeu? E aí, mas o mais legal é que é o seguinte, o conselho que a minha ex-chefe lá na Price deu e que eu sigo pra minha vida toda, que é o seguinte, olha, Maurício, você quer, tudo bem, já entendi, você quer mesmo isso, então, se você vai para essa área, você tem que pesquisar qual é a melhor instituição, o melhor grupo de teatro, o melhor do que você quiser fazer. E foque naquilo, ou queira ser aquilo, daquele nível de excelência. E foi exatamente isso que acabou acontecendo comigo. Então, né, eu queria muito vir para São Paulo e meu primeiro emprego aqui em São Paulo foi justamente para a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a OSESP, que na minha opinião é uma das melhores, se não a melhor, instituição cultural desse país. Olha que Então, louco, Pois como é. tudo, a gente muda de profissão, mas no fundo a gente resgata A gente resgata nosso passado. exatamente Né? o tempo todo. E você acha que você está indo contra, né? Não. Na verdade, você só está indo a favor da sua essência. Exatamente. Né? E isso é muito sábio, assim. Então, mas eu não tinha consciência disso, né? A verdade é que a vida mesmo foi encaminhando. Sim. Então, 6 meses depois que eu saí da Price, eu estava na Orquestra Sinfônica do Estado. Justamente trabalhando com lei de incentivo à cultura, que lida com, justamente, incentivo fiscal, tributos e tudo mais, né? E assim foi, e lá eu descobri que existia gestão cultural. Então, aí que eu descobri que existia mestrado nessa área. E Então, aí? eu fui fazer um mestrado em gestão cultural em Barcelona. Por quanto Né? tempo? Eu fiquei 1 ano e meio em Barcelona, mas depois ali eu fui para Londres, aí terminei em Você fez Londres. estágio em Londres. Fiz estágio e também fiz um intercâmbio numa universidade lá da Inglaterra. E aí eu terminei, né, o curso lá na Inglaterra, esse mestrado. Aí quando eu voltei do mestrado, né, eu vi que realmente só trabalhar para as artes também já não era o suficiente para mim. Então eu vi que tinha uma questão social ali que estava batendo muito forte. E eu falei, putz, mas deve ter alguma instituição que use a arte como ferramenta de inclusão social. Né? E no fim acabou acontecendo. Né? Eu tive o grande privilégio e uma puta de uma sorte de trabalhar para a Santa Marcelina Cultura, bem no comecinho da estruturação da Santa Marcelina Cultura. Né? Então foram 10 anos, eu na verdade saí de lá no final do ano passado, e foi a Santa Marcelina que trouxe, talvez, acho que, ou materializou, tudo isso que aconteceu desde o momento que eu decidi sair da Price. Para quem não sabe, o Santa Marcelina, um dos programas, que é o Projeto Guri, eles atendem 14 mil crianças em São Paulo. 14 mil crianças de comunidades. Isso mesmo. É absurdo o projeto deles. Que eu acho que é o seguinte, no fim, o que eu aprendi? Que eu acho que o estresse ele sempre vai existir. Porque trabalho, são pessoas, enfim, tem uma porrada de variáveis que a gente simplesmente não controla. E isso causa estresse. Sim. Né? A questão é o porquê você está fazendo aquilo. Qual é o teu propósito? Né? E eu acho que essa pergunta é a que sempre ficou lá na minha cabeça em todos esses trabalhos, do momento que eu decidi, inclusive, sair da própria Price, entendeu? Por quê? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou enfrentando isso? Né? Vale a pena? Isso tem a ver comigo? Se você pudesse hoje falar para quem está assistindo a gente que não está feliz, a pessoa tem 30, 40, 50 ou 60 anos, 60 não, mas pode ser também. Não está feliz no mundo corporativo ou no trabalho que faz. Às vezes não é nem o mundo corporativo, mas é num trabalho que não gosta. O que você poderia dizer para essa pessoa? Olhando para aquela câmera. Olha, eu diria o seguinte, eu acho que primeiro, né, dá uma respirada funda, você consigo mesmo, consiga mesma, consigo mesma, não consiga mesma. Sim. Então assim, respira fundo, né, você consigo mesmo, consigo mesma, e pensa, e tenta sentir aquilo que você tá afim de fazer, não importa o que seja.
E se você não, Não sabe? o que você quer? realmente. Se você não sabe o que você quer, tem alguma coisa, tudo bem, não tem problema. Você não é obrigado a saber, às vezes a coisa tá lá no fundo e tal. Mas, né, intenciona que você quer saber o que você quer. Né? Em algum momento isso vai surgir. Né? A hora que você tiver um vislumbre daquilo, vai. Sem medo. É difícil, mas você tem que ter essa intenção de início, entendeu? E aí a vida vai encaminhar o resto. E se Será eu que tiver... tá bom isso? Tá maravilhoso, tá bonito. Eu gostei. Gostei. Eu gostei. Gostei. Quer que eu fale de novo? E se você tiver medo, simplesmente acolhe esse medo. Fala, beleza, eu tô com medo mesmo. Porque você vai sentir medo. Né? Então, ok você sentir medo. É natural. É natural. É esperado que você tenha medo. Então, né, aceita isso, mas também deixa embora. Sabe? Não precisa ficar ali paralisado. Porque afinal, isso você já sentiu, você continua sentindo até hoje na sua vida. Sim. Né? Como também Sim. a gente sentia. E também não é que a gente não sente medo hoje em dia. Aham. Né? Não é que a Claro. gente não tem estresse nas nossas vidas hoje em dia e tal. Também sente, mas é levemente diferente. Bonita e bonito, eu quero agradecer por ter assistido esse primeiro episódio no dia do trabalho, 1º de maio de 2019. Fiz questão Uau. de fazer o primeiro episódio com ele, que foi a pessoa que me inspirou a mudar de carreira. Hoje eu me sinto muito mais realizado e começa Ai, com você. Rick. É verdade. Obrigado. É muito bom Nossa, encontrar que gente do honra. bem assim, sabe? E Que foi meu honra, presente. Ricardo. Que honra minha poder ter você Nossa. comigo. Obrigado. E hoje a gente tava cansadíssimo, eu também cheguei do trabalho cansado, ele também tava cansado, mas a gente fez questão de gravar pra vocês, para que vocês possam descobrir que tem sim luz no final do túnel. Do túnel. Do Túlio também, gente. Do Túlio. Olha, o Túlio é ótimo. Túlio é o jogador, é o jogador Túlio Maravilha. Luz no final do túnel. Um beijo pra vocês. Até o próximo. Onde aperto. Acho que eu esqueci. Até o próximo. Onde aperto o restart.